Há momentos em que o silêncio começa a parecer diferente. Não é pacífico, nada reconfortante, mas estranhamente vivo, como se algo oculto em sua vida cotidiana tivesse começado a observá-lo das sombras. Você só percebe isso tarde da noite, quando o mundo fica mais silencioso e seus pensamentos deixam de obedecer às distrações que antes os mantinham enterrados. Você fica sentado aí, olhando para o nada. O quarto me parece familiar. Sua vida lhe é familiar, mas algo dentro de você já não reage da mesma forma. As conversas parecem ensaiadas. As rotinas parecem estranhamente vazias. Até mesmo suas vitórias chegam sem emoção. E a princípio você tenta explicar isso racionalmente. Estresse, exaustão, esgotamento. Talvez você simplesmente precise descansar. Mas, no fundo, outro sentimento começa a surgir. Uma mais tranquila, mais perturbador. E se esse vazio não for fraqueza, e se for a distância entre quem você se tornou e quem você deveria ter sido? Carl Jung escreveu certa vez que o maior fardo que uma criança deve carregar é a vida não vivida dos pais. Mas o fardo não desaparece quando a infância termina. Ele evolui. Torna-se uma pressão invisível para representar uma identidade que já não lhe pertence. E a maioria das pessoas nunca percebe que isso está acontecendo. Eles continuam sorrindo em conversas que os esgotam. Continuar a perseguir objetivos que já não os comovem profundamente. Continuam a acordar todas as manhãs sentindo-se ligeiramente desconectados da própria existência. A dor não era suficiente para causar o desmaio. Não há significado suficiente para me sentir vivo. Assim, eles aprendem a sobreviver em meio ao ruído, por meio da estimulação, através de movimentos incessantes, porque a imobilidade se torna perigosa. A quietude revela as coisas. Isso revela o quão exausto você está de fingir. Revela o quanto da sua personalidade foi construída para ser aceita. E o mais assustador de tudo, revela a possibilidade silenciosa de que toda a sua identidade possa ter sido construída em torno da ideia de evitar a si mesmo. É por isso que a calma parece desconfortável para tantas pessoas. Não porque a calmaria seja vazia, mas porque a calma elimina as distrações que protegem o ego. E quando as distrações desaparecem, o inconsciente começa a falar, não por meio de palavras, através das sensações, através dos sonhos, através de um peso emocional que surge sem explicação, em momentos estranhos em que sua própria vida de repente parece desconhecida. Você pode ter vivenciado isso sem perceber, caminhando para casa numa noite após um longo dia. A cidade se movendo ao seu redor, pessoas conversando, carros passando, luzes brilhando através das janelas. E de repente surge um estranho destacamento, como se você estivesse observando sua própria existência de longe. Você continua caminhando, mas interiormente algo para, uma constatação sem palavras. A sensação de que a pessoa que todos conhecem já não está totalmente conectada à pessoa que você realmente é. Jung acreditava que a psique busca constantemente a plenitude, mas o ego resiste a esse processo, porque a plenitude exige a morte. Não há morte física, morte psicológica, a morte das identidades falsas, a morte das máscaras emocionais, a morte da versão de você construída inteiramente em torno da sobrevivência. E é aqui que a calma se torna transformadora, porque a verdadeira calma não é passiva. É um confronto sem pânico. É o momento em que você pode fugir do seu próprio mundo interior. A maioria das pessoas não entende o que é confiança. Eles acham que confiança é uma certeza gritante, controlar, domínio. Mas a forma mais profunda de confiança costuma ser silenciosa. Ela surge quando uma pessoa deixa de precisar de constante reafirmação do mundo externo. Quando param de demonstrar estabilidade emocional e começam a desenvolvê-la internamente. É por isso que algumas pessoas se tornam mais quietas depois de sofrerem. Não mais fraco, não devotado, simplesmente menos. Interessados em provar seu valor. A dor os reorganiza. E se a dor se tornar consciente em vez de reprimida, ela começa a transformá-los. Às vezes, é possível perceber essa transformação nos olhos de alguém. Uma estranha calma surge. Não há felicidade. Algo mais profundo.
como se tivessem parado de negociar com a vida. Como se finalmente entendessem que o controle sempre foi uma ilusão. E, estranhamente, essa aceitação gera poder. Porque o medo perde a influência sobre as pessoas que já não. Estão tentando proteger uma identidade frágil. Era isso que Jung queria dizer quando falava de individuação. O processo de alcançar a plenitude psicológica. Não é perfeito, tudo, que não são a mesma coisa. A perfeição é a performance. A totalidade inclui a sombra. Inclui contradições. Raiva, tristeza, desejo, confusão, solidão. As partes de você que te ensinaram a esconder para continuar sendo amável. A maioria das pessoas passa anos rejeitando inconscientemente a própria sombra. Eles criam personalidades projetadas para evitar desaprovação. Aquele que presta, o forte, o inteligente, a pessoa emocionalmente distante. Mas, eventualmente, o inconsciente começa a resistir à performance. E essa resistência muitas vezes se manifesta como exaustão. Você pode perceber isso em momentos sutis. Quando alguém pergunta como você está, e você já não tem energia para fingir entusiasmo. Quando a interação social começa a parecer estranhamente artificial. Quando você começa a ansiar pela solidão. Não porque odeia as pessoas, mas porque sua alma não consegue mais respirar em meio à constante performance. Inicialmente, esse isolamento parece assustador. Você se pergunta se há algo de errado com você. Por que as antigas ambições já não te empolgam? Por que certas amizades de repente parecem emocionalmente distantes? Por que sua tolerância à superficialidade começa a desaparecer? Mas, às vezes, esse isolamento não é depressão. Às vezes trata-se de uma recalibração psicológica. A psique, retirando a energia de apegos falsos, o início de uma reorganização interna que você ainda não compreende totalmente. E durante essa fase, a calma torna-se essencial. Não é uma calma externa, tranquilidade interior, a capacidade de ficar consigo mesmo sem fugir imediatamente. Isso é incrivelmente difícil na vida moderna, porque a distração está em toda parte. As pessoas temem o silêncio porque ele revela emoções não resolvidas. Então eles consomem sem parar. Contente, barulho, validação, até qualquer coisa para evitar ouvir a voz mais grave por baixo. Mas, eventualmente, o inconsciente torna-se impossível de ignorar. Principalmente à noite, há algo de revelador do ponto de vista psicológico na noite. As máscaras enfraquecem, o eu social torna-se mais silencioso. E emoções que permaneceram ocultas durante o dia começam a vir à tona. Você fica deitado, acordado, encarando a escuridão, refletindo sobre conversas que te deixaram com um vazio, pensando naquela dor estranha que você não consegue explicar, refletindo sobre o quão desconectado você se tornou dos seus próprios desejos. E às vezes, as memórias retornam, versões antigas de você mesmo, momentos da infância, sonhos esquecidos. Fragmentos de identidade abandonados há muito tempo em troca de aceitação. Jung acreditava que o inconsciente se comunica simbolicamente, não logicamente. É por isso que a transformação emocional muitas vezes parece irracional antes de se tornar clara. Você não compreende a transformação em primeiro lugar. Você sente isso como tensão, como inquietação, como confusão emocional, com o colapso da certeza. E esse colapso pode ser assustador, porque o ego interpreta a incerteza como perigo. Mas psicologicamente, a incerteza costuma ser o ponto de partida para a expansão. A estrutura antiga enfraquece antes que uma nova surja. Como uma floresta após o incêndio, silencioso, destruído, mas secretamente prepara-se para a renovação sob as cinzas. Há pessoas ouvindo isso agora que se sentem emocionalmente suspensas entre identidades, já não tinham qualquer ligação com quem eram. Ainda não se conectaram com quem estão se tornando. E esse espaço parece solitário porque não pode ser facilmente explicado aos outros. Visto de fora, sua vida pode parecer normal. Você ainda trabalha, ainda conversamos, ainda funciona. Mas internamente, algo fundamental mudou. Você sente isso em momentos comuns.
enquanto finge estar ouvindo durante as conversas, enquanto rolava a tela infinitamente sem nenhum interesse. Estar sentada em salas cheias de gente e ainda assim sentir-se emocionalmente ausente. E talvez a parte mais estranha é que às vezes uma calma serena surge por baixo da confusão. Uma sensação sutil que, apesar do desconforto, algo dentro de você está despertando. Não em voz alta, não de forma dramática, silenciosamente. Como uma parte ancestral da sua psique que lentamente abre os olhos após anos de silêncio. É por isso que a transformação muitas vezes começa com o afastamento. A alma se afastando do ruído para finalmente poder ouvir a si mesma novamente. Mas o que a maioria das pessoas não percebe, isso significa que essa calmaria não representa o fim do processo. É apenas o limiar. Porque quando o inconsciente começa a falar, isso acabará por te obrigar a confrontar a vida que construíste para evitares a ti mesmo. E esse confronto muda tudo. Chega um ponto na transformação psicológica em que os métodos antigos deixam de funcionar. As distrações diminuem. As performances parecem mais pesadas. Até mesmo o prazer começa a perder a capacidade de anestesiar o que está por baixo da superfície. E é geralmente aí que as pessoas ficam com medo. Porque confundem o colapso da ilusão com o colapso do eu. Mas não são a mesma coisa. O ego sobrevive criando estabilidade através da repetição. Rotinas previsíveis, papéis previsíveis, respostas emocionais previsíveis. Ela busca certeza porque a certeza protege a identidade. No entanto, o inconsciente não se importa com o conforto. Ela se preocupa com a verdade. E quando uma pessoa passa muitos anos desconectada de sua natureza mais profunda, a psique começa a criar pressão interna, não para destruí-los, para despertá-los. Mas o despertar raramente é uma experiência agradável no início. Às vezes dá a sensação de exaustão. É como perder a conexão emocional com coisas que antes te definiam. É como acordar uma manhã e perceber que você não sabe mais por que está vivendo a vida que criou. É por isso que a calma se torna tão poderosa psicologicamente. Porque a calma interrompe o comportamento automático. Cria um espaço entre o impulso e a reação. E nesse espaço, verdades ocultas começam a vir à tona. Você pode perceber isso em momentos em que a vida inesperadamente desacelera. Um fim de semana sozinho. Um passeio tranquilo de carro à noite. Ficar sentado em silêncio após uma discussão. A televisão está desligada. O telefone permaneceu intacto. Sem estímulo. Sem apresentação. Apenas você... insuportável intimidade da sua própria mente. No início, o silêncio causa desconforto. Seus pensamentos são inquietos. As memórias surgem sem serem convidadas. Os arrependimentos surgem de lugares que você pensava estarem enterrados. E por trás de tudo isso, muitas vezes existe tristeza. Não apenas luto pelo que aconteceu, mas a tristeza por quem você se tornou para sobreviver a isso. Essa é uma das feridas mais profundas que Jung explorou. A fragmentação do eu. A cisão que ocorre quando uma pessoa abandona partes de si mesma para se manter aceita, segura ou emocionalmente protegida. Uma criança aprende rapidamente quais emoções são bem-vindas, quais características recebem amor, quais vulnerabilidades geram rejeição. Assim, lenta e inconscientemente, eles começam a construir uma máscara. E com o tempo, a máscara se torna tão natural que eles a confundem com personalidade. Mas o inconsciente nunca esquece o que foi sacrificado. O eu rejeitado aguarda silenciosamente por baixo, ao longo da vida adulta, por meio de relacionamentos, por meio de carreiras, ao longo de anos de fingimento. E, eventualmente, a tensão entre a máscara e o eu autêntico torna-se insuportável. É por isso que algumas pessoas mudam repentinamente após um colapso emocional. Porque um término de relacionamento os transforma. Porque a solidão os transforma. Porque o sofrimento às vezes desperta uma personalidade completamente diferente, que estava escondida sob a superfície o tempo todo. Porque dor tem uma estranha capacidade de dissolver ilusões, especialmente a ilusão de que a aprovação externa pode substituir a conexão interna.
Isso fica bem evidente em pessoas que passaram anos buscando validação, sempre se adaptando, sempre agradável, sempre se moldando de acordo com as expectativas dos outros. Então um dia eles ficam emocionalmente exaustos. Nada dramático, não é explosivo. Apenas um cansaço profundo. Cansados de negociar sua identidade para serem aceitos. Cansados de reprimir seus instintos. Cansados de se abandonarem para continuarem sendo amados. E algo começa a mudar dentro deles, silenciosamente, quase imperceptivelmente. Eles pararam de se explicar tanto. Pare de perseguir certas pessoas. Pare de forçar energia em espaços onde a alma deles se sente diminuída. Visto de fora, isso pode ser interpretado como distanciamento emocional. Mas, interiormente, algo sagrado está acontecendo. A psique está recuperando energia. Este é um dos poderes ocultos da calma. A calma permite observar sem reagir imediatamente. E a observação cria consciência. Antes que a transformação possa acontecer, a pessoa precisa primeiro enxergar a si mesma com clareza. Não há performance. Não há identidade social. Os verdadeiros padrões emocionais subjacentes, os medos, as compulsões, a solidão oculta, a fome inconsciente por aprovação. Isso é doloroso porque a autoconsciência desmantela ilusões reconfortantes. Você começa a perceber com que frequência traz seus próprios instintos. Quantas conversas são desonestas? Quantos sorrisos são automáticos? O quanto da sua vida foi organizada em torno de evitar a rejeição. E, no entanto, essa consciência também é libertadora. Porque os padrões inconscientes só controlam você enquanto permanecem invisíveis. Jung disse certa vez: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. A maioria das pessoas pensa que o destino é algo externo, má sorte, circunstâncias ou pessoas. Mas muitas vezes o destino é simplesmente uma repetição inconsciente. As mesmas feridas geram as mesmas escolhas. Os mesmos medos criam os mesmos relacionamentos. A mesma identidade não curada recriando o mesmo sofrimento emocional em diferentes formas. É por isso que algumas pessoas atraem constantemente parceiros emocionalmente indisponíveis. Por que alguns sabotam momentos de paz? Por que algumas pessoas não conseguem tolerar a quietude sem sentir ansiedade? O inconsciente repete aquilo que permanece sem solução, não porque queira ser punido, porque deseja integração. A psique continua a revisitar a ferida até que você finalmente entenda o que ela estava tentando ensinar. E essa constatação muda a forma como você vivencia o sofrimento. A dor já não parece ter sentido. Torna-se simbólico. Nem toda experiência dolorosa acontece por um motivo, mas toda reação emocional contém informação, especialmente as reações que parecem irracionalmente intensas. Às vezes o momento presente ativa algo ancestral dentro de você. Um medo esquecido, um antigo local abandonado, uma humilhação da infância. E de repente sua resposta emocional se torna maior do que a própria situação. É por isso que a calma é tão importante. Porque, sem calma, reações inconscientes controlam o comportamento. As pessoas explodem emocionalmente sem entender o porquê. Eles buscam o apego de forma compulsiva. Eles se anestesiam incessantemente. Eles fogem do silêncio porque o silêncio ameaça expor aquilo que passaram anos evitando. Mas quando uma pessoa desenvolve uma paz interior, algo extraordinário começa a acontecer. Eles param de reagir automaticamente. Eles começam a se ver refletidos, mesmo em momentos difíceis. Especialmente em momentos difíceis, imagine-se sentado em silêncio após uma discussão. A sua versão antiga quer validação imediata, quer vencer, deseja ser tranquilizado, ponto. Mas, em vez de reagir impulsivamente, você permanece imóvel tempo suficiente para observar a emoção mais profunda que se esconde por trás dela. E aqui está. Não raiva, temer, medo do abandono, medo de não ser visto, medo de não ser suficiente. Este é o início da liberdade psicológica. Não se trata da ausência de emoção, a consciência daquilo que o cria. E a consciência muda tudo.
Porque, uma vez que você realmente enxerga as forças ocultas que moldam seu comportamento, você não pode mais voltar a viver completamente no inconsciente. É por isso que, às vezes, acordar parece solitário. Você começa a perceber padrões inconscientes em todos os lugares, em relacionamentos, no comportamento social, em você mesmo. Você percebe como as pessoas tentam desesperadamente manter sua identidade. Quão aterrorizados eles estão com a vulnerabilidade. Quanta interação humana gira em torno do desempenho mútuo e, por um tempo, essa constatação pode criar um distanciamento emocional do mundo. Você pode se sentir distante durante as conversas. Não superior, apenas para que eu esteja ciente da profunda solidão que se esconde por trás da vida cotidiana. Você percebe isso em pessoas que riem muito alto, em rolagem infinita, em constante correria, na incapacidade de ficar sentado em silêncio por alguns minutos sequer. A vida moderna recompensa a distração porque a distração impede o autoconfronto. Mas o inconsciente sempre espera pacientemente sob o ruído, e eventualmente a vida cria momentos em que a distração deixa de funcionar. Perda, desgosto, isolamento, falha, doença, finais inesperados. Momentos em que a estrutura externa desmorona e a pessoa é finalmente forçada a se voltar para dentro. É por isso que algumas pessoas saem do sofrimento mais sábias, enquanto outras se tornam amarguradas. A dor em si não transforma as pessoas. A consciência faz isso. Uma pessoa que sofre torna-se mais dura, mais defensiva e mais fechada emocionalmente. Outra pessoa vivencia o sofrimento e se torna psicologicamente mais profunda, mais compassivo, mais consciente, mais conectado à frágil complexidade do ser humano. A diferença reside em se a dor foi resistida ou compreendida. E a compreensão exige calma. Não se trata de resignação passiva, quietude consciente. A disposição de permanecer presente com o desconforto tempo suficiente para ouvir o que ele está tentando revelar. Há noites em que esse processo se torna quase insuportável. Você se senta sozinho com pensamentos que não consegue explicar. O futuro parece incerto. Sua antiga identidade já não serve mais. Mas novo eu ainda não emergiu completamente. E nesse estranho espaço psicológico intermediário, o ego entra em pânico. Ela quer respostas imediatamente. Ela busca certeza. Ela quer retornar ao que é familiar. Mas a transformação não funciona dessa maneira. O inconsciente se desdobra simbolicamente, gradualmente, como um amanhecer que surge antes que a mente reconheça plenamente a luz. E, muitas vezes, as mudanças mais profundas acontecem de forma invisível, muito antes de sua vida externa refletir. Essas características, muito antes que outras pessoas percebam, algo dentro de você já está se reorganizando, silenciosamente, devagar, como raízes que crescem sob o solo congelado. E essa transformação invisível é exatamente o que a maioria das pessoas entende errado sobre a calma. A calma não significa a ausência de luta. É o que surge quando você para de lutar contra a sua própria evolução interior. Existe um momento estranho que acontece durante uma profunda mudança psicológica. Um momento em que você percebe que não reage mais à vida da mesma forma que antes. As mesmas situações se repetem. As mesmas pessoas, os mesmos gatilhos. Mas algo dentro de você se aquietou. Não insensível. Não estou emocionalmente morto. Simplesmente menos controlado pelo caos. E a princípio, essa mudança parece estranha, quase perturbadora. Porque durante a maior parte da sua vida, a intensidade pode ter parecido uma prova de que você estava vivo. Pensamento constante, preocupação constante, movimento emocional constante. Você se acostumou tanto com o ruído interno que a paz começou a parecer antinatural. Muitas pessoas não se dão conta de quão viciadas são em turbulências emocionais, não conscientemente, mas psicologicamente. A mente se apega ao sofrimento familiar porque o sofrimento familiar cria identidade. Se você passou anos se definindo através da ansiedade, da rejeição, da luta ou da sobrevivência emocional, a calma pode parecer que você está se perdendo. É por isso que algumas pessoas sabotam a paz assim que ela chega. Um relacionamento saudável pode parecer entediante.
A imobilidade causa desconforto. O silêncio parece ameaçador, porque o sistema nervoso confunde familiaridade com segurança, mesmo quando aquilo que lhe é familiar está a sofrer. Jung compreendeu isso profundamente. Ele acreditava que o inconsciente se apega a padrões emocionais antigos porque eles se tornam parte da estrutura do ego. E sempre que a transformação começa a dissolver esses padrões, há resistência. Essa resistência muitas vezes se esconde de maneira sutis. Pensar demasiado, retraimento emocional, autodúvida, exaustão repentina, a estranha vontade de retornar a velhos hábitos mesmo depois de tê-los superado. Você pode ter sentido isso você mesmo. Momentos em que você sentia que estava mudando internamente, mas outra parte de você continuava puxando para trás, em direção a pessoas conhecidas. Dor familiar, identidades familiares, como se algo dentro de você temesse aversão, desconhecida de si mesma emergindo sob a superfície. E, de muitas maneiras, esse medo é compreensível, porque o renascimento psicológico requer incerteza. O antigo, eu não consegue sobreviver intacto a esse processo. Partes de você devem se dissolver. Os papéis que você desempenhou, as máscaras emocionais, os instintos de sobrevivência que antes te protegiam, mas agora te aprisionam. É por isso que a transformação muitas vezes parece solitária antes de se tornar libertadora. Existem períodos que você não se identifica mais com o seu passado, mas ainda não consegue enxergar o seu futuro por completo. Você existe entre identidades. E, psicologicamente, este é um dos lugares mais frágeis que um ser humano pode habitar, porque o ego anseia desesperadamente por terreno firme. No entanto, a alma evolui através da entrega. Não se render à derrota. Renda-se à verdade. Existe uma diferença. Uma te enfraquece. O outro te liberta. É tarde da noite que muitas pessoas sentem essa tensão com mais intensidade. O mundo fica suficientemente silencioso para que o inconsciente possa emergir mais perto da superfície. E de repente surgem pensamentos que estavam ocultos o dia todo. Perguntas sem respostas. Por que me sinto desconectado mesmo quando a vida parece estável? Por que o sucesso gera uma sensação de vazio emocional? Por que me sinto sozinha na presença de pessoas que supostamente me conhecem? Por que estou ficando mais quieto? Essas perguntas não são sinais de fracasso, frequentemente são sinais de despertar, porque o despertar começa no momento em que a pessoa para de participar cegamente da sua própria inconsciência. A maioria das pessoas passa anos hipnotizada por expectativas externas, em quem eles deveriam se tornar, como deveria ser o sucesso, como os relacionamentos devem funcionar, que emoções devem permanecer ocultas. Mas, eventualmente, a alma começa a resistir à performance. E a resistência gera exaustão. Não porque você seja fraco, porque a psique não consegue tolerar indefinidamente a autotraição. É por isso que a calma transforma a mente de forma tão profunda. A calma interrompe a hipnose. Permite que uma pessoa observe a realidade sem interferência emocional constante. E a observação cria uma separação entre o eu verdadeiro e o eu condicionado. Você começa a perceber as coisas de forma diferente. As conversas que drenam sua energia, os ambientes que diminuem sua identidade, relacionamentos construídos inteiramente em torno de versões de si mesmo que já não existem. E talvez o mais doloroso, você começa a perceber com que frequência abandonou seus próprios instintos para continuar sendo aceito. Há uma imensa tristeza nessa constatação. Luto pelos anos passados desconectado de si mesmo. Luto pelas emoções que você reprimiu. Luto pela criança interior que aprendeu a sobreviver antes de buscar a autenticidade. Muitas pessoas carregam essa dor em silêncio. Eles continuam funcionando externamente enquanto internamente se sentem emocionalmente fragilizados. É possível perceber isso em pequenos momentos. Alguém olhando fixamente pela janela depois do trabalho. Alguém sorrindo durante o jantar enquanto se sente completamente ausente por dentro. Alguém que permanece acordado ao lado de outra pessoa, mas que se sente profundamente sozinho. A vida moderna normalizou o distanciamento emocional a tal ponto que muitas pessoas já não o reconhecem. Eles chamam isso de fase adulta. Responsabilidade.
realidade. Mas o inconsciente não desaparece simplesmente porque é ignorado. Está à espera, pacientemente, e, eventualmente, começa a se comunicar através de sintomas: ansiedade, dormência, insatisfação crônica, sonhos, fadiga emocional, uma sensação persistente de que algo essencial está faltando. Jung acreditava que os sintomas frequentemente continham inteligência simbólica. A psique expressando verdades que a mente consciente se recusa a reconhecer. É por isso que o sofrimento emocional às vezes se intensifica justamente quando a transformação está próxima. O inconsciente começa a desmantelar estruturas falsas. E desmantelar parece assustador antes de se tornar libertador. Imagine uma casa antiga desabando. Visto de fora, parece destruição. Mas e se a base já estivesse instável? E se o colapso fosse necessário? A transformação psicológica funciona de maneira semelhante. As identidades construídas inteiramente em torno do medo eventualmente começam a ruir sob o peso da consciência. E quando isso acontece, as pessoas frequentemente interpretam o processo de forma equivocada. Eles acham que estão se perdendo. Na realidade, eles estão perdendo aquilo que nunca lhes pertenceu completamente. O falso eu sempre exige uma energia enorme para ser mantido. Desempenho constante. Supressão constante. Adaptação constante. Mas a autenticidade cria um tipo diferente de energia. Mais silencioso. Mais estável. Mais realista. É por isso que pessoas verdadeiramente calmas muitas vezes se sentem poderosas sem tentar aparentar poder. Eles não estão mais desperdiçando energia psicológica protegendo identidades frágeis. Eles pararam de lutar internamente. E isso muda a forma como eles se movem pela vida. Sua presença torna-se mais lenta, mais deliberado, menos reativo. Eles não buscam mais validação compulsivamente porque seu senso de identidade está se enraizando internamente, em vez de depender de fatores externos. É isso que muitas pessoas entendem errado sobre a paz interior. Não se trata de perfeição emocional. Trata-se de alinhamento psicológico. O momento em que sua vida exterior para de se mover completamente em contradição com sua verdade interior. E assim que esse alinhamento começar, acontece algo extraordinário. O medo começa a perder o controle sobre você. Não totalmente. O medo nunca desaparece completamente. Mas já não controla as suas decisões da mesma forma. Você para de se abandonar apenas para evitar o desconforto. Você para de diminuir sua identidade para preservar conexões. Você para de precisar que todos te entendam. E, estranhamente, isso cria um tipo de confiança silenciosa muito mais profunda do que a arrogância. Porque a arrogância depende do desempenho. A verdadeira calma não precisa de testemunhas, não precisa de aplausos. Não precisa de provas constantes. Simplesmente existe. Como a água parada que reflete tudo com clareza, porque nada em seu interior é violentamente perturbado. Há pessoas ouvindo neste momento que estão começando a sentir essa mudança. Dentro de si mesmas, cada vez mais distante do ruído. Um crescente cansaço com a superficialidade. Uma crescente necessidade de solidão, honestidade e profundidade emocional. E embora esta fase possa parecer isoladora, isso geralmente marca o início da individuação. O retorno gradual ao seu centro psicológico autêntico. Numa versão de você que você criou para sobreviver. A versão que está enterrada por baixo. Mas antes que esse eu emerja por completo, algo difícil precisa acontecer. Você precisa confrontar a sombra que passou anos evitando. E esse confronto muda completamente o rumo da transformação. A maioria das pessoas imagina a sombra como algo escuro e perigoso. Um monstro oculto enterrado dentro da psique. Mas Jung entendia a sombra de uma maneira diferente. A sombra não é apenas raiva, inveja, egoísmo ou desejo destrutivo. A sombra é tudo aquilo que você foi forçado a esconder para se tornar aceitável, incluindo a sua força, incluindo a sua sensibilidade, incluindo a sua voz, incluindo dimensões inteiras da sua identidade que o mundo silenciosamente lhe ensinou a suprimir. É por isso que o trabalho com a sombra parece emocionalmente complexo. Você não está simplesmente confrontando a escuridão.
Você está recuperando partes perdidas de si mesmo. E a recuperação é dolorosa, porque o que foi enterrado por um motivo. Algumas pessoas aprenderam muito cedo que a vulnerabilidade era perigosa. Expressar emoções gerou rejeição. Essa autenticidade ameaçava o sentimento de pertencimento. Assim, eles se tornaram emocionalmente distantes. Controlado, cuidadoso, eles dominaram a autoproteção de forma tão completa que eventualmente esqueceram que estavam protegendo alguma coisa. Outros aprenderam o oposto. Esse amor precisava ser conquistado através do desempenho, por meio do prazer, por meio da adaptação, ao se tornar aquilo que os outros precisavam. E por trás dessa adaptação escondia-se um terror silencioso do abandono. O inconsciente se lembra de tudo, mesmo quando a mente consciente segue em frente. É por isso que certas reações emocionais parecem desproporcionais. Porque uma pequena rejeição pode causar uma dor imensa. Porque o silêncio de outra pessoa pode despertar pânico. Porque a crítica pode parecer uma aniquilação. A sombra se manifesta através dessas reações. Não para te punir, revelar onde eu se fragmentou. E a calma é o que permite ouvi-la sem fugir. A maioria das pessoas se depara com sua sombra indiretamente. Por meio de projeção. Eles ficam obcecados por características nos outros que secretamente rejeitam em si mesmos. A arrogância que eles condenam, a liberdade que eles invejam, a confiança que eles detestam, a vulnerabilidade que os deixa desconfortáveis. A projeção é uma das defesas mais fascinantes da mente inconsciente. O ego projeta para fora as qualidades rejeitadas porque reconhecê-las internamente ameaça a identidade. Mas, eventualmente, a vida cria espelhos que se tornam impossíveis de ignorar. Um relacionamento chega ao fim. Ocorre uma traição. Um colapso emocional expõe feridas ocultas. E de repente, a imagem cuidadosamente construída de quem você acreditava ser começa a desmoronar. Esse colapso pode ser humilhante, especialmente para pessoas que construíram sua identidade em torno da compostura. Forte, emocionalmente inteligente, autoconsciente. Então, um dia, eles reagem de forma irracional, ou ser consumido pela solidão, ou emocionalmente dependentes de alguém que mal compreendem. E o choque não é meramente emocional, é existencial, porque são forçados a confrontar uma verdade incômoda. Existem partes de si mesmos que eles não conhecem completamente. Este é o início do verdadeiro autoconhecimento. Não há imagem polida que se apresenta socialmente. O eu mais profundo que existe por baixo. Contraditório, complexo, humano. Jung acreditava que, enquanto a sombra não se tornar consciente, ela molda o comportamento de forma invisível. É por isso que a dor não reconhecida muitas vezes controla as pessoas de forma inconsciente. Uma pessoa que reprime a raiva pode se tornar passivo-agressiva. Uma pessoa que reprime a vulnerabilidade pode tornar-se emocionalmente distante. Uma pessoa que reprime seus desejos pode secretamente nutrir ressentimento por aqueles que vivem livremente. O inconsciente sempre busca expressão. Se não pode emergir conscientemente, aparece simbolicamente, através dos sonhos, por meio de compulsões, por meio de padrões emocionais, que se repetem ao longo dos anos. Aquela estranha sensação de que, apesar de tudo o que você conquista, algo essencial permanece sem solução. Você pode ter vivenciado momentos em que seu próprio comportamento o surpreendeu. Uma reação emocional repentina. Um apego que parecia irracionalmente intenso. Uma tristeza inexplicável mesmo rodeado de pessoas. Esses momentos são psicologicamente significativos, porque revelam verdades emocionais ocultas sobre a personalidade social. E, frequentemente, quanto mais profunda a repressão, mais forte se torna a resposta inconsciente. É por isso que a calma transforma a mente. Não porque a calma elimine as emoções, mas porque a calma cria espaço interior suficiente para observar as emoções sem ser dominado por elas. A observação possui um enorme poder psicológico, especialmente a autoobservação. Imagine-se sentado sozinho após uma conversa dolorosa. O instinto antigo busca distração imediata. Música, mensagens, rolagem. Qualquer coisa para evitar o desconforto.
Mas, em vez disso, você permanece presente. Você permite que a emoção exista sem tentar escapar dela. E lentamente, por baixo da reação superficial, algo mais profundo emerge. Não apenas tristeza. O medo de passar despercebido. O medo da inadequação. O medo que me acompanhava em silêncio desde muito antes deste momento em particular. Este é o material para sombras. E quando se torna consciente, a transformação começa a se acelerar, porque a consciência dissolve o controle. Inconsciente, você começa a perceber padrões que antes funcionavam automaticamente. Por que você busca validação em pessoas emocionalmente indisponíveis? Por que você se explica demais? Por que o silêncio parece ameaçador? Por que o descanso gera culpa? Por que a intimidade simultaneamente te atrai e te aterroriza? A sombra contém tanto feridas quanto potencial. Isso é importante. Muitas pessoas pensam que curar-se significa tornar-se mais gentil, mais calmo, mais socialmente aceitável. Mas, às vezes, a cura torna a pessoa mais honesta, mais assertivo, mais difícil de manipular. A pessoa que passou anos reprimindo a raiva pode finalmente aprender a impor limites. A pessoa que se adaptava constantemente pode finalmente parar de se abandonar em busca de aprovação. A pessoa emocionalmente distante pode finalmente se permitir sentir a dor plenamente pela primeira vez. A integração da sombra altera toda a estrutura da personalidade, porque a energia aprisionada na repressão torna-se novamente disponível, e isso muitas vezes cria uma mudança surpreendente na presença. A pessoa começa a falar de forma diferente, caminhar de forma diferente, escolher de forma diferente. Não porque estejam fingindo confiança, mas porque a fragmentação interna está diminuindo. Há menos guerra dentro deles. É por isso que indivíduos profundamente transformados muitas vezes aparentam calma em situações que antes os teriam destruído. Não é porque a vida ficou mais fácil. Isso aconteceu porque eles pararam de resistir a si mesmos internamente. E quando a resistência interna diminui, a energia psicológica retorna. Essa energia gera clareza. Não é perfeitamente nítido, mas com clareza suficiente para reconhecer o que já não se alinha com a sua essência. Você começa a perceber quando os ambientes te distorcem, quando os relacionamentos exigem autotraição, quando a ambição se desconecta do significado. E talvez o mais importante, você começa a entender que a solidão nem sempre é um sinal de fracasso. Às vezes, a solidão surge porque a antiga identidade está se dissolvendo antes que a nova emerja completamente. Esta fase parece emocionalmente estranha. Você pode se afastar de certas pessoas sem entender completamente o porquê. Conversas que antes pareciam normais agora são exaustivas. Você anseia pelo silêncio mais profundamente. Não porque você odeia o mundo, mas isso ocorre porque a psique está tentando se reorganizar para se afastar da influência externa constante. Há algo de sagrado na solidão durante a transformação. Não se trata de isolamento performativo, não amargura, solidão consciente. Aquele tipo de situação em que a pessoa começa a se conhecer honestamente pela primeira vez. Muitas pessoas evitam isso completamente, porque a solidão elimina as distrações, e sem distrações, emoções não resolvidas vêm à tona, arrependimento, vergonha, saudade, pesar, desejos esquecidos. Mas por trás de todas essas emoções existe algo mais, verdade, a verdade silenciosa de quem você é por baixo de qualquer condicionamento. Desempenho abaixo do esperado, abaixo do medo. E quando você começar a sentir esse eu mais profundo, retornar completamente a um estado de inconsciência torna-se impossível. É por isso que a transformação cria uma distância entre você e sua vida antiga. Não porque você de repente se torna superior, mas isso ocorre porque a consciência altera aquilo que a alma consegue tolerar. O ruído fica mais alto. A superficialidade torna-se mais pesada, a desonestidade emocional torna-se exaustiva. E gradualmente, quase imperceptivelmente, você começa a ansiar por uma forma diferente de existir. Mais devagar, mais consciente, mais alinhados. Como se algo ancestral dentro de você tivesse deixado de desejar apenas a sobrevivência
e começou a desejar a plenitude, mas a plenitude exige uma última mudança psicológica. Uma mudança que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando, porque, no fim das contas, a calma te obriga a confrontar não só quem você era, mas sim quem você é capaz de se tornar. Existe uma tristeza silenciosa que acompanha o processo de despertar para a consciência. Não porque a conscientização seja trágica, mas porque a clareza muda a forma como você vê tudo. Você começa a perceber o quanto da vida humana é construída em torno da evitação. Evitar o silêncio, evitar a vulnerabilidade, evitar a mortalidade, evitar a liberdade aterradora que advém do verdadeiro autoconhecimento. E quando essa consciência se aprofunda, algo irreversível acontece. Você deixa de ser capaz de retornar completamente à pessoa que era antes. Mesmo que você tente, mesmo que uma parte de você queira. A antiga identidade começa a parecer emocionalmente distante, quase como lembrar de um papel que você desempenhou por muitos anos. Às vezes você pensa em versões antigas de si mesmo. Aquele que tolerava ambientes que lentamente esvaziavam a alma. Aquela que buscava validação em pessoas incapazes de oferecer uma conexão verdadeira. Aquela que ignorou repetidamente a intuição porque pertencer a um grupo parecia mais seguro do que ser autêntica. E em vez de raiva, muitas vezes a tristeza, uma profunda compaixão por si mesmo que sobreviveu através da adaptação. Porque a sobrevivência já foi necessária. A máscara já te protegeu uma vez. A armadura emocional já te protegeu antes. Mas, eventualmente, a proteção se transforma em prisão. E é aqui que a calma revela sua transformação final. A calma começa te ensinando a viver sem estar constantemente se defendendo da vida. Isso muda tudo. O jeito como você fala, do jeito que você ama, a forma como você vivencia a solidão, até mesmo a maneira como você caminha em momentos comuns. Você percebe isso inesperadamente. Permanecer em silêncio pela manhã antes que o mundo acorde por completo. Observando a chuva passar pela janela. Estar sentado sozinho após um dia difícil, sem precisar de distrações imediatas. E pela primeira vez em anos, sua própria presença já não. Ele parece insuportável. Isso não é pouca coisa. Muitas pessoas passam a vida inteira sem conseguir ficar em paz consigo mesmas. Elas necessitam de estímulo constante porque a quietude as confronta com uma fragmentação não resolvida. Mas quando uma pessoa começa a integrar o inconsciente, a quietude se transforma. Não está vazio, vivo. Há profundidade nisso. Uma sutil sensação de segurança interior que não depende de certezas externas. E essa base sólida cria uma mudança psicológica notável. Você para de viver como se cada experiência determinasse o seu valor. O fracasso já não destrói completamente a identidade. A rejeição já não define o seu valor. A solidão já não significa automaticamente que há algo de errado com você. Porque o seu centro de gravidade deslocou-se lentamente para dentro. Isso é o que realmente significa calma. Não se trata de insensibilidade emocional. Não é positividade forçada. Não finja que a dor deixou de existir. A verdadeira calma surge quando uma pessoa para de se abandonar em momentos difíceis. Quando eles pararem de se voltar contra as próprias emoções. Quando eles param de medir seu valor exclusivamente pela aprovação externa. Esse tipo de calma transmite uma sensação de poder porque está enraizada na realidade e não na ilusão. E a realidade muda a forma como o medo opera. O medo ainda persiste. Claro que sim, você é humano, mas o medo já não dita toda a sua existência. Você começa a compreender algo profundo. O ego teme a incerteza porque a incerteza ameaça o controle. Mas a alma evolui precisamente através da incerteza. Toda transformação significativa na vida começa com a desorientação. O eu antigo se dissolve antes que o novo eu se forme completamente. É por isso que períodos de confusão são frequentemente considerados sagrados do ponto de vista psicológico, mesmo que se sintam desconfortáveis. Principalmente quando se sentem desconfortáveis. Porque a confusão frequentemente significa que a consciência está se expandindo para além das estruturas antigas, uma pessoa supera determinadas identidades antes de compreender plenamente o que virá a seguir.
E durante esse processo, a vida pode parecer estranhamente vazia por um tempo. Não porque o significado tenha desaparecido, porque os significados antigos já não satisfazem o eu mais profundo que emerge dentro de você. É por isso que muitas pessoas em processo de transformação repentinamente perdem o interesse por coisas que antes as consumiam. Relações superficiais, comparação sem fim, estimulação constante, sucesso performativo. A psique começa a ansiar por substância em vez de distração, profundidade em vez de ruído, verdade em vez de performance. E essa mudança altera profundamente os relacionamentos. Algumas conexões se desfazem naturalmente, não por ódio, por desalinhamento. Você percebe que certas pessoas só conheciam a máscara, relacionado apenas à versão de você construída em torno de agradar, adaptar-se, ter um bom desempenho e sobreviver. E à medida que o eu autêntico emerge, essa dinâmica começa a enfraquecer. Isso pode parecer solitário no início, muito solitário. Existem momentos durante a transformação em que parece que ninguém entende completamente o que está acontecendo dentro de você. Você tem dificuldade em explicar o cansaço, o distanciamento emocional, uma estranha calma substituindo as antigas ansiedades. Como você explica que sua alma não se encaixa mais na vida que todos os outros ainda reconhecem? Com tanta frequência, você permanece em silêncio. Você continua funcionando externamente enquanto se reconstrói internamente, pedaço por pedaço. E talvez essa reconstrução silenciosa seja uma das experiências mais humanas imagináveis. Porque a verdadeira transformação raramente é dramática vista de fora. A maior parte disso acontece de forma invisível, em decisões discretas, em áreas limítrofes ninguém repara. Nos momentos em que você escolhe a honestidade em vez da performance, em noites passadas confrontando emoções das quais você antes escapava, ao aprender a permanecer presente consigo mesmo sem buscar imediatamente distrações. Esta é a arquitetura lenta do renascimento psicológico. E lentamente, com o tempo, algo extraordinário começa a acontecer. Você deixa de precisar forçar a confiança, porque a confiança nunca foi o objetivo. A plenitude era. O ego anseia por superioridade, o eu integrado anseia pela verdade. É por isso que pessoas verdadeiramente centradas muitas vezes parecem simples. Calma, presente, há menos desespero dentro deles, desempenho inferior, menos fome inconsciente de provar constantemente o seu valor, porque já não estão a travar uma guerra invisível contra si próprios. E quando a guerra interna se acalmar, a vida começa a parecer diferente. Não é perfeito. Nunca é perfeito, mas real. De alguma forma mais íntimo, você passa a perceber a beleza com mais profundidade. Pequenas coisas começam a te afetar novamente. Silêncio, música até altas horas da noite, a sensação do vento durante uma caminhada ao entardecer, uma conversa significativa que não exige fingimento. Momentos que antes passavam despercebidos de repente ganham vida novamente. Porque a energia inconsciente, antes aprisionada na luta pela sobrevivência, começou a retornar à consciência. É por isso que a cura muitas vezes parece mais silenciosa do que as pessoas esperam. Não é uma felicidade constante. Não se trata de se tornar emocionalmente intocável. Está se tornando internamente, interconectado. O eu fragmentado lentamente se tornando inteiro novamente. E talvez seja isso que Jung compreendeu melhor do que a maioria. O objetivo da vida não é a perfeição, é a integração, para se tornar plenamente humano. Parar de rejeitar partes de si mesmo em troca de aceitação. Parar de organizar toda a sua existência em torno do medo. Permanecer em paz dentro da sua própria realidade, sem precisar de constantes confirmações externas de que você merece existir. E quando isso começar a acontecer, algo sutil muda a maneira como você se move pelo mundo. Você não persegue mais a vida com desespero. Você encara isso com presença. Você para de impor identidades. Você se permite evoluir. Você para de exigir certezas do futuro. Você aprende a confiar na inteligência que se revela sobre a superfície da sua própria psique. E talvez pela primeira vez, você percebe que a calma que buscava nunca teve a ver com controlar a vida. Tratava-se de deixar de estar em guerra consigo mesmo.
Transformação mais profunda não acontece quando você se torna outra pessoa. Isso acontece quando o ruído finalmente desaparece por tempo suficiente para você reconhecer quem você era por baixo de tudo aquilo o tempo todo.